O versículo 1 e 2, Atos capítulo 6, vai nos explicar isso. Atos capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Você está vendo que naquele tempo a igreja já tinha murmuração. Por quê? Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, queridos, qual era o problema aqui? É que a comunidade cristã, ela crescia, e com ela os problemas entre os membros também. Veja bem, às vezes tem gente que chega na igreja, aceita Cristo como Senhor e Salvador, e pensa que na igreja não vai ter problema. Tem pessoas que às vezes não param na igreja, porque ele vai num é um problema, ele sai. Vai no outro é um problema, ele sai. E assim por diante. Então, não é porque a pessoa aceita Cristo como Senhor e Salvador que não vai surgir problemas na comunidade. O que se espera é que a pessoa que converte tenha mais tato, mais paciência, amor, mais sabedoria para resolvê-lo. Aqui no caso, o cristianismo estava crescendo, a igreja estava crescendo, o número de pessoas que se convertiam estavam crescendo. E a igreja naquela época era responsável para cuidar das viúvas. Hoje não, por quê? Hoje é de praxe a viúva ter a sua pensão, ter filhos. Nós vamos encontrar mais na frente Paulo mudando essa situação, falando assim, que a igreja iria ajudar as viúvas idosas, porque as jovens poderiam casar novamente. Certo? Então a igreja tinha que cuidar das viúvas. E aqui o que aconteceu? A reclamação girava em torno das viúvas que estavam sendo negligenciadas. Dizia, mas sabiamente os apóstolos eles distribuíram funções específicas a alguns discípulos, porque como líderes eles precisaram delegar atribuições para que esse problema fosse resolvido. Então, saiba que Deus conta com você. Saiba que tem muitos problemas que Deus espera que você se coloque na brecha para ser solução. Eles não estavam dando conta de distribuir o alimento para as viúvas da Grécia e as hebreias. Então os apóstolos tiveram sabedoria. Vamos colocar 7 homens para ajudar na distribuição e nós vamos perseverar na oração e na palavra. Olha só qual era a função aqui no caso dos apóstolos. Eles tinham que cuidar da oração e da palavra. E aquilo ali estava levando eles a perder tempo com outras coisas. Então eles instituíram o diaconato.
Esse é o papel do diaconato. Cuidar da obra, cuidar do templo, cuidar da igreja. Enquanto pastor, ele vai cuidar, ele vai se desgastar, ele vai se preocupar com o período de oração e a palavra. Certo, queridos? Então Deus conta com você. Deus deu você talento. Deus deu você capacidade. Deus deu você potencial. Quem sabe você pode ser um diácono. Quem sabe você pode ser um professor, uma professora. Quem sabe você pode cuidar de criança, ajudar e assim por diante. O que não falta são coisas da obra de Deus para fazer. A parte administrativa. E a parte administrativa, se naquele tempo era importante, hoje é algo sumariamente importante. A igreja hoje, para crescer, não é só a oração e a palavra. A administração também conta. E conta muito. E para administrar, Deus conta com você. Deus te dá talento. Deus te dá capacidade. Então, o versículo 3 fala que os homens tinham que ser de boa reputação. É para que as reclamações e o descontentamento quanto à distribuição diária dos alimentos cessassem, os apóstolos, então, eles ordenaram a escolha de 7 homens que tivessem boa reputação, e olha só, e fossem cheios do Espírito Santo. Se eles não tivessem boa reputação e não fossem cheios do Espírito Santo, ao invés de ser solução, eles acabariam sendo problema. Às vezes tem muitas pessoas hoje em dia que querem liderar e acaba aumentando o problema. E o resultado disso, o versículo 7 fala que crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Olha só, em Jerusalém é onde Jesus foi morto. Em Jerusalém é onde foi grande a perseguição. A palavra crescia. A ação do Espírito Santo foi tão forte e extraordinária que causou uma grande revolução espiritual em Jerusalém. Então, deixa o Espírito Santo agir em sua vida. Eu vou terminar aqui, vou estar orando. Vou apresentar você na presença de Deus. Vou apresentar os membros da Quadrangular 37, a minha família. Vou também estar orando pela nação brasileira, nesse momento que vivemos, onde pessoas baseadas na Constituição da nação têm estado às ruas, reivindicando aquilo que acredita ser um direito da pátria. Então oremos pela nossa nação, independente do seu gosto político. O momento agora, gente, não é a política. O momento agora é a nossa pátria, é a nossa nação. Principalmente você visando os filhos, os netos e assim por diante. Alguns de nós, daqui a uns anos, provavelmente não estaremos mais aqui, vamos estar na nossa nação celestial. Mas o que será disso aqui? Amém? Ore, é promessa de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, eu vou ouvir e eu vou sarar a terra. Deus é Deus para sarar. No mais, eu sei que, como disse Jesus, Pai, se possível for, passe de nós esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Uma coisa eu sei, independente do que for, do que suceder, é importante ser cheio do Espírito Santo. Você vê que Jerusalém foi um local onde crucificaram Jesus e onde mataram muitos cristãos. Mas foi lá que a palavra crescia. A palavra cresceu tanto que até sacerdotes se converteram. Aleluia. A perseguição veio, mas eles eram cheios do Espírito Santo. Entenda isso. A questão às vezes não é o problema. A questão às vezes não é a luta. A questão às vezes não é a perseguição. A questão é
estamos cheios do Espírito Santo? Querido Deus e Pai, autor e consumador de nossa fé, te agradeço por esse momento que o Senhor me deu, por essas pessoas que levantaram de madrugada pela manhã para ouvir a palavra e receberam a palavra. Fale ao coração de cada um delas. Senhor, eu já orei pela cura do corpo, já orei pela cura da alma. Eu oro agora para que o Senhor venha encher cada um do Santo Espírito, porque a igreja que era perseguida, mas eles eram cheios do Espírito Santo e isto não os impediu de crescer, não os impediu de avançar. Então, Senhor, quem sabe esse dia está chegando sobre a igreja brasileira. Encha-nos do teu Santo Espírito, encha-nos, dá-nos sabedoria para resolver os problemas, assim como o Senhor deu sabedoria aos apóstolos. Dá-nos sabedoria hoje para resolver os problemas que forem surgindo nas comunidades cristãs, para a honra e glória do teu nome. Dai sabedoria a esse papai, dai sabedoria a essa mamãe. Dai sabedoria a esse que tem que tomar uma postura, uma decisão. Esse que tem enfrentado, às vezes, problemas envolvendo a sua família. Dai sabedoria de como resolver para a tua honra e para a tua glória. Pode tomar água, querido. Amém, Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Seja cheio do Espírito Santo neste dia. O Espírito Santo de Deus vai te guiar nas palavras certas, nas decisões certas. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, e olha só, a comunhão com o Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Um beijo no teu coração. Aleluia.